Oi para todos. Mais um vídeo da nossa sequência. Dessa vez vamos tratar do evangelizador, a sua competência, a sua missão e respaldado na doutrina espírita, respaldado na sua tarefa, respaldado na sua formação. Então o tema de hoje, o papel do evangelizador. Por que evangelizar? Compreendendo a nossa doutrina espírita e o quanto de compreensão ela sendo eminentemente educativa, nós vamos entender que o Espiritismo dilata o pensamento, ele rasga horizontes novos, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Então, como conjunto dessa obra do Criador, tudo está interligado. Na sequência, nós tratamos em primeiro lugar da importância da evangelização, depois trouxemos a infância, a juventude e a família. E agora nós estamos falando do evangelizador. E ainda faltará mais à frente no próximo vídeo, onde falaremos da casa espírita. Nós vamos seguir adiante agora na compreensão do que o Espiritismo traz para a gente enquanto evangelizador. Espíritas, que ouvistes a palavra da revelação, a vós vos cabe levar por toda parte as notícias do reino de Deus, expandindo-as por todos os rincões da terra, não mais amanhã ou posteriormente. Esse é o início de um texto de Bezerra de Menezes. Então urge para que o momento seja presente, agora. E continuando a mensagem, ele nos diz: agora, tendes o compromisso de acender, na escuridão que domina o mundo, as estrelas luminíferas do Evangelho de Jesus. Bezerra nos coloca como discípulos do Mestre, como aqueles, enquanto espírita, que vamos trazer o cristianismo da antiguidade, onde eram reconhecidos por muitos se amarem. E nessa tarefa da evangelização, é importante que percebamos alguns aspectos. Ao favorecer a ampliação da consciência acerca da vida, a doutrina espírita encontra ressonância nos corações das crianças e dos jovens, auxiliando-os na busca de respostas e orientações. A partir de agora falaremos sobre nós, evangelizadores. Porque essa é a nossa tarefa, de fazer que essa busca da infanto-juvenil seja respaldada na doutrina espírita e nós somos os fomentadores dessa ação. O evangelizador assume relevante papel na aproximação da mensagem espírita às mentes, aos corações e às mãos das crianças e dos jovens, estimulando-os a pensar, sentir e agir em sintonia com os princípios cristãos na senda do progresso individual e coletivo. É a nossa tarefa. É fazer com que essas crianças, esses jovens, tenham nos seus corações o pensamento, o sentimento e a ação. Isso está descrito, para quem quer se aprofundar, no documento orientador publicado pela Federação Espírita Brasileira em 2016. E ele nos apresenta essa qualidade do pensar, sentir e agir. Que o sentimento nos levará ao amor e a ação à prática edificante que a doutrina espírita nos apresenta. É este o papel do evangelizador. É apresentar possibilidades a essas crianças e a esses jovens. Pois nossas ações elas devem ser pautadas em três coisas bem fortes: a fraternidade, a amorosidade e a coerência doutrinária. Quando a gente conseguir essas ferramentas, sermos fraternos, acolhedores, amorosos e manter a coerência do que nos apresenta a codificação e os livros e as obras subsidiárias, nós vamos conseguir levar essas crianças jovens um pouco dessa realidade do plano espiritual. Óbvio
que vamos contextualizar todo esse conhecimento, para que elas entendam e compreendam e vivenciem essa prática. Isso não é fácil. Isso é difícil, mas não impossível. Buscarmos a construção de espaços interativos de aprendizado e de confraternização junto à infância e à juventude. O nosso espaço de evangelização espírita infanto-juvenil na Casa Espírita, ela tem que oferecer à criança e ao jovem o sentimento de pertencimento. Ela estar confortável naquele ambiente, acolhida, sentir-se parte dele. Então é por isso que a gente tem que oferecer o máximo que puder. Quando falarmos da Casa Espírita, nós vamos entender um pouquinho do papel da Casa Espírita nesse aspecto específico. Mas nós, evangelizadores, é propiciarmos o conhecimento, mas através de uma confraternização, de algo gostoso de vivenciar. É isso que atrai as nossas crianças e os nossos jovens à Casa Espírita. É o acolhimento, a felicidade de sentir-se partícipe daquele processo, protagonismo infanto-juvenil. E somos nós que, neste momento, orientadores da evangelização, evangelizadores, que vamos entregar a essas crianças e esses jovens o seu papel de direito, o do protagonismo infanto-juvenil. Elas vão construir essa ação evangelizadora junto conosco, evangelizadores. E aí nós temos que estar com a mente bastante aberta e o olhar muito sensível para escutar e ver o que as crianças e jovens nos dizem. E para isso vamos passar agora um outro tópico, que é a formação desses evangelizadores. A nossa formação. É bom que se diga, o evangelizador consciente de si mesmo jamais se julga pronto, acabado, sem mais o que aprender, refazer, conhecer. Percebam que antes da continuidade ao texto, a gente vai passar por alguns aspectos. Aprender, refazer e conhecer. E aí nos lembraremos das bases para o século XXI da educação, aprender a ser, conhecer, conviver. E a gente entende o quanto a doutrina espírita nos auxilia nesse processo e o quanto estamos avançados nesse conhecimento. E muitas vezes refazer mesmo. É aquele evangelizador que preparou a atividade, mas chega na hora ele conhecendo a sua turma, ele conhecendo aquele que está com ele, ele vê o momento diferenciado, ele adapta, ele substitui, ele constrói de acordo com a necessidade daquela turma naquele momento. E aí a criatividade tem que ser muito forte. Porque, aí voltando ao texto, ele nos diz, ao contrário, avança com o tempo. Vê sempre degraus acima a serem galgados na infinita escala de experiência e do conhecimento. E nesses degraus e nessa escala a gente aprende com os nossos evangelizandos. A nossa formação também faz-se com a convivência com as crianças e com os jovens que nós temos nas nossas salas de atividades. É esse aprendizado que vai fortalecer o nosso vínculo de amorosidade e fraternidade, pois estaremos igual a eles, aprendendo e ensinando. E isso torna-nos iguais, partícipes do mesmo processo que eles. O evangelizador deve valer-se de adequada e contínua preparação doutrinária e pedagógica, para que não se estiolem sementes promissoras ante o solo propício pela inadequação de métodos e técnicas de ensino, pela incipiência de conteúdos, pela ineficácia de um planejamento inoportuno e inadequado. Todo o trabalho rende mais em mãos realmente habilitadas. Estudar sempre. Formação continuada. Ser humilde em dizer que não sabe e aprender com o outro que sabe um pouco mais. Ser também servidor, se eu conheço mais, me oferecer para a formação daqueles que ainda não conhecem. Essa formação continuada deve se fazer dia a dia na vivência do evangelizador na casa espírita. Eles têm que estar se preparando, reformulando as ideias, vendo novos conhecimentos, até porque a vida é muito dinâmica. E as nossas crianças, os nossos jovens acompanham essa dinâmica da vida.
E nós precisamos estar juntos nesse processo. É entender o que eles gostam, o que eles não gostam, o que eles precisam naquele momento e o que não precisam. E não mais aquela, não é o que eu quero, mas é o que precisa para o grupo como um todo. E para isso, nós precisamos ter essa formação continuada, em todos os aspectos, sejam pedagógicos, doutrinários, sejam diante da doutrina espírita as novidades que ela nos traz, a partir do conhecimento que vai se avantajando dia a dia com a literatura, trazida pelos espíritos do mundo de lá para o mundo de cá. Que esse estudo constante, essa preparação constante, nos dará segurança em guiar essas cabeças infantis e juvenis no caminho do bem, na formação do homem de bem. Lembremos de Jesus na sua caminhada, educador, pedagogo, psicólogo, melhor referência que temos, por isso nosso modelo e guia ao ensinar a tantos. Nós somos seus discípulos como evangelizadores. A nossa ação de com a infância e com a juventude é tão promissora e tão importante quanto o Cristo trazendo a boa nova. Pois ele nos deixou a mensagem, nos deixou o compromisso de ensinar a essas mentes e corações juvenis o melhor caminho a ser trilhado. E a doutrina espírita nos respalda com conteúdo doutrinário, fazendo-nos tomar a consciência do nosso papel enquanto evangelizador. E vai uma mensagem. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o evangelizar os seus irmãos com a própria vida e, quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Pois é, vivamos de acordo com o Mestre. Sigamos adiante sempre ao alto, vislumbrando a nossa tarefa evangelizadora, a importância que mora em nossos corações, porque estamos aqui pela tarefa do aprendizado, pela tarefa do crescimento, o meu e o do outro. Entendamos que a tarefa evangelizadora é um conjunto de ações interligadas entre evangelizador e evangelizandos, sejam eles crianças ou jovens. Que sigamos de mãos dadas na tarefa evangelizadora, todos nós crescendo juntos. Daqui a 15 dias, trataremos sobre o tema Casa Espírita e Evangelização. Espero por todos e aproveitem, se inscrevam no nosso canal, divulguem essa tarefa evangelizadora, tarefa da mais alta importância dentro do movimento espírita.